الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإذا فعلت هذا فقد تم صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, caros ulama, antes de mais gostaria de manifestar o meu agrado, a minha satisfação, em primeiro lugar, com o Mufti aqui, Abu Bakr, por esta oportunidade, e os demais alims, meus colegas, falando aqui, Maulana Naim, Maulana Miqdad e outros que posso até não mencionar os nomes. Sinto-me lisonjeado, sem dúvidas, de encontrar mais uma vez aqui os irmãos para partilhar algo, amana, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou, em particular nos últimos momentos da sua vida, falando concretamente no Hajjatul Wida, a peregrinação de despedida. O profeta sallallahu alaihi wasallam juntou, ou naquele ajuntamento, perguntou aos seus companheiros: Hal balaghtu? Eu transmiti? Os seus companheiros responderam positivamente. Então ele diz: Li yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib. E de acordo com outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ballighu anni walau aya. Esta responsabilidade de transmitir o din, esta amana, é a responsabilidade que todos nós temos, em particular aqueles que assumiram este compromisso. A responsabilidade do Ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam é até a última respiração da sua vida transmitir este Islã, porque se assim não acontecesse, hoje nós não teríamos orgulho de sermos muçulmanos, porque esta linhagem, esta continuidade cessaria e hoje nós não teríamos como adorar Allah subhanahu wa ta'ala como Allah deve ser adorado. Portanto, este é uma mana, não é? Eu gostaria de partilhar esta gota de conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou, cumprindo desta forma este legado do profeta sallallahu alaihi wasallam. Perguntei aqui ao Mufti, disse ao chefe: você está vivo a Shimoio, então venha falar alguma coisa. Como é que eu posso falar na frente do Mufti? Pessoas com mais conhecimento, que meus colegas com mais conhecimento. Mas al-amru fawqa al-adab.
é uma ordem. Pedido até uma ordem. Portanto, não teria receio ou não sentiria-me rebaixado se falasse algo e depois tivesse que me corrigir, porque eu estou aqui a tempo inteiro também para aprender, vou transmitir um pouco o que eu sei. Portanto, eu perguntei ao Mufti qual seria o tema, o que gostaria que eu abordasse. Fala o que você quiser falar, fala, sabendo a realidade que nós vivemos. Portanto, nada veio à mente senão abordar, explanar um versículo do Corão, que praticamente é o versículo que encontra-se logo no meio do Corão, no 15º juz, os primeiros versículos, onde Allah subhanahu wa ta'ala leva-nos a um incidente de Mi'raj, conforme alguns comentadores do Corão, alguns muhaddithin, dizem que este incidente teve lugar no mês de Rajab. Apesar da data não ser uma data unânime nos ulama, mas existe um grupo de ulama que defende que o incidente de Mi'raj teve lugar no mês de Rajab. Outros fazem menção de Rabiul Awwal, outros até mês de Safar. Portanto, essa divergência em termos de data, em termos de mês, mostra que esta data não tem relevância comparando com aquilo que foi o propósito do próprio Mi'raj. Porque eles não estavam preocupados quando que aconteceu, mas sim o que aconteceu. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fala de uma viagem noturna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele saiu de Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa. Saiu de Masjid al-Haram em Meca. Outra narração de Sahih al-Bukhari vem que o profeta estava no Kaaba. Existem outras narrações, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em sua casa. Veio Jibril alaihi salam e levou Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Masjid al-Aqsa. Chegou no Masjid al-Aqsa, o profeta sallallahu alaihi wasallam liderou o salat na presença de todos os anbiás. Que poderia dizer como é que liderou o salat dos anbiás, onde está Allah subhanahu wa ta'ala trouxe os anbiás para o Masjid al-Aqsa, e o profeta sallallahu alaihi wasallam foi imã dos anbiás todos para mostrar a sua liderança no seio dos profetas, o Khatam al-Nabiyyin, selo dos profetas, conforme o Corão estatui. Em seguida, Jibril levou Muhammad sallallahu alaihi wasallam através de um animal chamado Buraq e ascendeu aos céus. E em cada céu, o profeta sallallahu alaihi wasallam ia encontrando com um profeta, começando de Adam, Idris, Yusuf, Yahya, Isa, Ibrahim, Harun, Musa, todos estes profetas, o profeta sallallahu alaihi wasallam por eles passou. E em cada céu, Jibril alaihi salam, quando pedia permissão de entrar, era perguntado: Ama'aka ahad? Estás com mais alguém? Então Jibril ia respondendo: sim, estou com Muhammad. Então os anjos perguntavam: você está a trazer Muhammad? Foi autorizado ele vir para aqui? Então Jibril: sim, foi autorizado. Então os anjos abriam a porta, o profeta sallallahu alaihi wasallam entrava junto com Jibril, ia ascendendo, ia subindo os céus até o 7º céu. Quando chegou no 7º céu, Jibril alaihi salam disse: Muhammad, você deve continuar, eu não tenho autorização para ascender acima deste lugar. O profeta sallallahu alaihi wasallam depois continuou. Nesta viagem, o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu os salatos, os 50 salatos. O profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu os 50 salatos, que o Ummah tinha que fazer 50 salatos. Quando ia descendo, foi encontrando com o Nabi Musa alaihi salam, e ele perguntou: o que Allah te revelou? Allah subhanahu wa ta'ala ordenou 50 salat para o meu Ummah. Musa alaihi salam disse: o Ummah não vai ser capaz de cumprir 50 salat. Volte e peça a Allah subhanahu wa ta'ala diminuir o número de salat. Então Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia voltando, Allah ia diminuindo, ia voltando, Allah ia diminuindo, Musa ia dizendo: volta, vai pedir, até que se tornaram 5 salat. E Allah diz: o teu Ummah deverá cumprir com 5 salat e não existirá nenhuma alteração. E por esses 5 salat, no cumprimento dessas 5 obrigações, desses 5 salat, eles terão recompensa de 50 salat. Portanto, quando nós cumprimos com 5 salat diários, nós ganhamos a recompensa de 50 salat. Quando se tratou de receber o salat, Allah subhanahu wa ta'ala chamou Muhammad para os céus. Qualquer outra ordem, Jibril alaihi salam descia e transmitia esta ordem
a Muhammad sallallahu alaihi wasallam e esta ordem era implementada. Mas quando chegou o momento do Salah, Allah chamou Muhammad para os céus e lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu o Salah. Isto mostra a relevância do Salah, a importância do Salah na vida do crente. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz a diferença que existe de um muslim e um não muslim é o Salah. Se o Salah estiver no indivíduo, este é considerado de crente, e se não existir Salah neste indivíduo, este não será considerado de crente. O profeta sallallahu alaihi wasallam, se nós temos que obedecer às nossas lideranças, por mais que eles estejam até a criar certo distúrbio nesta liderança, o profeta sallallahu alaihi wasallam, se nós temos que obedecer mesmo assim, desde que eles estabeleçam o Salah. O Salah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith: "Awwal ma yuhasabu al-'abd min amalihi yawm al-qiyamah salatu." A primeira coisa que ele terá que prestar contas a Allah no dia de Qiyamah será o seu Salah. Se o Salah estiver perfeito, todas as outras práticas estarão perfeitas. Se o Salah não estiver perfeito, nenhuma prática estará perfeita. Vem o indivíduo e diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam: aquele pratica este pecado, pratica aquele pecado, pratica aquele pecado. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ordene ele para fazer Salah. O Salah vai criar mudança no indivíduo. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala estabelece o Salah porque o Salah irá impedir al-fahsha da obscenidade, algo, práticas obscenas, práticas proibidas, maldades. O Salah irá impedir o indivíduo. Portanto, o Salah é a forma que nós temos de nos ligar a Allah subhanahu wa ta'ala, de termos essa ligação, podermos falar diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala, porque a cada versículo que nós recitamos no nosso Salah, em particular o Surat al-Fatiha, nós estamos a ter um diálogo direto com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o que acontece? Será que nosso Salah cria este diálogo, cria esta conexão com Allah subhanahu wa ta'ala? Quantos ahadiths nós ouvimos que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse algum medo, idha fazi'ahu shay, se algo lhe preocupasse, a ligação do profeta sallallahu alaihi wasallam naquela circunstância era com Salah. Ele dedicava-se ao Salah e este era o motivo de resolver os seus problemas. E o nosso Salah resolve os nossos problemas? O Salah é o mesmo. Desde o profeta sallallahu alaihi wasallam nós vimos passagens que os sahabas resolviam os seus problemas através do Salah, e este Salah irá interceder a favor do seu praticante, porque é Salah, através do Salah que nós temos os nossos problemas e alcançamos o Jannah com o mesmo Salah. Por que os nossos problemas não são resolvidos enquanto nós também fazemos o Salah? Algo não deve estar perfeito. Vamos recorrer a um hadith que está no Tirmidhi, está no Abu Daud e várias outras coletâneas de hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava no masjid. Entrou um sahabi e fez Salah e depois foi cumprimentar o profeta sallallahu alaihi wasallam, que estava sentado no masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu o cumprimento do sahabi e disse para ele: irji fa salli fa innaka lam tusalli. Volta e faça Salah porque tu não fizeste Salah. Se escutaram a primeira parte do hadith, o indivíduo entrou no masjid, fez Salah e foi cumprimentar o profeta. O profeta respondeu o cumprimento e disse: irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Volta, faça Salah porque tu não fizeste Salah. Ele ficou admirado. Como é que o profeta está a dizer que eu não fiz Salah enquanto eu fiz Salah? Mas o profeta está a dizer: quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ordena, tenho que cumprir. Ele foi e fez outra vez o Salah, como fez da primeira vez. Fez Salah 2 rakats ou 4 rakats, o hadith não menciona, mas é o Salah normal que nós conhecemos, com ruku, com calma, com sajda, com tashahhud, tudo isso. Voltou e cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta respondeu o cumprimento e voltou a repetir as mesmas palavras: volte, faça Salah, porque tu não fizeste Salah. O profeta não disse que o Salah está incompleto, não diz que o Salah tem esta e aquela deficiência, diz: tu não fizeste Salah. Então ele fez pela terceira vez, teve a mesma resposta que o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí ele disse ao mensageiro de Allah:
La uhsinu ghayra hadha. Eu não sei fazer melhor do que este que eu fiz. Fa'allimni. Ensina-me, o mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Idha kumta ila salat, fakabbir. Primeiro aspecto. Quando levantares para fazer o salat, então faça o takbir. Faça o takbir. Por que eu estou a mencionar esse aspecto? Podia entrar aqui em termos de virtudes, do salat, de várias outras coisas, que podia ter criar uma emoção em vocês. Mas eu não gosto de criar emoção nas pessoas. Eu não gosto de criar jazba nas pessoas. Sair aqui com muita emoção, sangue a ferver. Eu não gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de deixar algo que fique na mente da pessoa, que faça com consciência, que reflita e corrija, em particular, quando se tratar de erros. Porque você tem emoção agora, sai com o jazba, para ser força de soda. Quando aquela força deixa de existir, você volta ao estado natural. Mas você tem que fazer as coisas consciente. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui diz: fakabbir, faça takbir. Nós, quando começamos a falar, fazemos takbir. Aquilo que chamamos de takbiratul tahrima é o takbir que faz com que todas as outras coisas tornem-se haram. Por isso chama-se takbiratul tahrima. Tahrim significa algo que era halal antes, tornou-se haram. Você falar, comer, beber, andar, todas as outras coisas são halal. Mas quando você faz o takbiratul tahrima, é o takbir que faz todas essas coisas que em circunstâncias normais são halal, tornam-se haram. O que quer dizer? Já não pode falar, já não pode andar, não pode comer, não pode beber, não pode fazer mais nada, você já está dentro do salat. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: fakabbir, faça takbir. Se você não fizer takbir, o teu salat não começou. Ninguém pode dizer: mas quem faz salat sem fazer takbir? Muita gente faz salat sem fazer takbir. Por quê? Porque não faz takbir, o salat não começa. Fazer takbir é o quê? Levantar as mãos e cruzar. Pois não? Levantar as mãos e cruzar. Isso não se chama takbir. Isso chama-se raf'ul yadayn. Levantar as mãos. Raf' é levantar, yadayn as duas mãos. Raf'ul yadayn se levanta e cruza. Isso não é takbir. O profeta diz para fazer takbir. Fazer takbir é dizer Allahu Akbar. O teu salat começa naquele momento em que você diz Allahu Akbar. Se você não disser Allahu Akbar, teu salat não começou. Está bem? Não estou a dizer agora, o imam diz Allahu Akbar, Jamaat, Allahu Akbar. Não, os ulama explicaram todos os detalhes. Os ulama explicam, você deve dizer takbir de forma que você consiga escutar. Silenciosamente, você consiga escutar e que haja esta articulação, não é? Haja movimento labial. Os lábios devem se mexer, a língua deve se mexer, você a dizer Allahu Akbar. Portanto, não será suficiente no íntimo, levantou as mãos e cruzou e diz, está fazendo intenção dentro de Allahu Akbar. Não será suficiente. Você deve dizer, a não ser que haja uma razão válida para tal. Como por quê? Ou, por exemplo, qual seria a razão de você não dizer Allahu Akbar? Você é mudo. O mudo não consegue dizer Allahu Akbar. É uma exceção. Mas o normal, as pessoas devem dizer Allahu Akbar, né? Por mais baixo que você próprio consiga escutar. Allahu Akbar. É suficiente. Que haja este movimento que o seu salat deu início. Fakabbir. Idha qumta ila salat, fakabbir. Este salat, o profeta foi lá receber no Mi'raj. Está aqui a transmitir mediante um erro de quem? De um sahabi. Um sahabi que vivia com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Um sahabi que o esforço desse sahabi, todos nós podemos doar tudo o que tivermos, doar montanhas de ouro em caridade para o agrado de Allah com a mais pura intenção. Não seríamos capazes de igualar um punhado de sadaqa que um sahabi deu naquele tempo para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Este sahabi está aqui a fazer salat e o profeta sallallahu alaihi wa sallam está a dizer para ele: faça salat porque tu não fizeste salat. Então o profeta diz aqui: fakabbir, faça takbir, dizer Allahu Akbar, thumma qara ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Em seguida recita aquilo que te for fácil do Qur'an. Qual é mais fácil? O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: la salata illa bi fatihatil kitab. Você tem que recitar Surat al-Fatiha. Não há salat sem Surat al-Fatiha. Como é que tem sido o nosso Surat al-Fatiha no salat? Vamos falar. Você está a fazer salat
atrás do imam, obviamente que é uma mas'ala mukhtalaf fihi. Imam Abu Hanifa diz que o imam não recita nada, deve simplesmente escutar o imam. Imam Shafi diz, mesmo assim, atrás do imam deverá recitar a Surah Al-Fatiha. Vamos falar do salat que você está fazendo sozinho, individualmente, não está atrás do imam. Você tem que recitar a Surah Al-Fatiha. Como é que é recitado esta Surah Al-Fatiha? Nosso Surah Al-Fatiha, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando o servo está a recitar a Surah Al-Fatiha no salat, ele está a dialogar diretamente com Allah. Por cada ayat de Surah Al-Fatiha que ele for a recitar, Allah lhe responde. Allah lhe responde. Nós somos muslims, reivindicamos e somos muslims, reivindicamos nosso livro ser o melhor livro, o Corão. O que nós entendemos do Corão? O que entendemos? Absolutamente nada. Você nem sequer entende o que você está recitando no Surah Al-Fatiha. É para ser um papagaio, podemos assim dizer. Está simplesmente a cantar. Se você pudesse meditar nos versículos do Surah Al-Fatiha, pelo menos neste momento, você teria melhor concentração no seu falar. Você está a louvar Allah, você está a falar com Allah, está a enaltecer, está a glorificar, você está a fazer um pedido a Allah subhanahu wa ta'ala. O Corão, o propósito da revelação do Corão não é só liyatlu alayhi ayati, não é só recitar os versículos, walakin liyatadabbar. Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah chama-nos a este ponto. Por acaso não refletem no Corão? Como é que você vai refletir sem você entender? Temos que fazer um esforço de entender o conteúdo do Corão. Em particular o Surah Al-Fatiha, pelo menos aqueles surahs que você recita. Imaginemos alguém que quer saber o que o teu Corão diz, qual é a mensagem que o teu Corão diz. No Surah Al-Fatiha ele tem o resumo do Corão todo. Mas nós não entendemos. Nem sequer preocupamos-nos em entender o que Allah está dizendo neste Surah Al-Fatiha, que Allah diz, La salata illa bi fatihatil kitab. Não há salat se você não recitar Surah Al-Fatiha. E como é recitada Surah Al-Fatiha? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vamos entrar aqui em erros no tajwid. Erros. Alhamdu. Se você diz Alhamdu, está errado. Está errado. Alhamdu é uma coisa, Alhamdu não é o que Allah revelou. Porque nós falamos assim, como está a irmã? Alhamdulillah, o ha, não é a ha, é ha. Alhamdulillah é este ha que deve ser recitado no salat. Faz parte dos erros maiores você mudar uma letra do Corão. Mudar. Quantos de nós estava a falar, tem na apresentação do livro do Sheikh Aminuddin, o livro relacionado ao tajwid, quantos de nós proferimos mal certas palavras? Falando exemplo concreto, vemos a chefe, o meu marido não quer me dar talaq, não é? Não quer me dar talaq. Como é que ele vai te dar talaq? Talaq é o quê? Talaq é uma coisa, não é o que se pretende. Allah diz, liyunzira yawma talaq. O Muhammad foi enviado para chamar as pessoas, para advertir as pessoas acerca do dia de talaq. É dia de divórcio? Não. Talaq é o encontro. Liyunzira yawma talaq, para demonstrar às pessoas o dia de encontro. Todos irão se encontrar. Aquele outro é talaq, com to. Por exemplo, você se troca em qualquer língua, trocou uma letra no lugar de outra, o significado também muda. No árabe acontece muito. Faca, você tira F, põe V, fica vaca. Significado mudou, é completamente outro. Dedo, você tira o D, põe T, fica teto, não é? Macuas, só falar de macuas, tem esse problema. Dedo, pegou o dedo, não, isso é teto, não é? Mas vamos lá, é a forma que eles falam, não é? O que é isso? Isso é teto, isso também é teto. Qual é a diferença? É a forma como, não quero aqui, mas é simplesmente para fazermos uma comparação. E no árabe tem muitas coisas similares. Allah diz, Watini wa zaitun. Watini wa zaitun, Surah At-Tin. Se você troca aqui, em vez de ler Watini, ler Watin, o significado é outro. Mas a pronúncia é uma frase mesmo. O que muda é simplesmente a qualidade da letra. Isso acontece. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Se você testar Alhamdulillah Rabbil Alamin, é outra coisa. Não é mesma. Alam é uma coisa, alam é outra coisa. Alam é dor,
Alam é universo. Allah é Senhor do universo. Allah não vai subcarregar a nós coisas que nós não temos capacidade. Aqui estamos simplesmente a falar da primeira parte deste hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Recita aquilo que for fácil para ti, e uma das coisas da Surah Al-Fatiha, como é a recitação da nossa Surah Al-Fatiha. Mas falar, esta cidade tem muitos alim, amigos, até são nossos amigos. Você fala tudo e mais alguma coisa com ele. Já pediu alguma vez, Sheikh Maulana, escuta-me o Surah Al-Fatiha, para ver se o meu Surah Al-Fatiha está correto ou não. Allah gosta da perfeição. Allah não aceita a nossa ibadah como, está bem, deixa lá. Não. Allah quer perfeição. Allah não quer, como nós, tem este problema, tem aquele problema, ok, deixa passar. Allah não é assim. Allah quer perfeição. E nós temos que chegar nesta perfeição. Recitar a Surah Al-Fatiha adequadamente, os suras todos recitar adequadamente. Isto ainda estamos aqui a falar da parte ainda da Surah Al-Fatiha. Pode não ser maior dos problemas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Thumma raka", depois de recitar o Corão, "Thumma raka hatta tatma'inna raki'a". Depois da Surah Al-Fatiha, vai recitar outra surah, obviamente, faça o ruku até ficares completamente tranquilo no ruku. Se não alcançares essa tranquilidade, o teu salat não será válido. Você não pode dizer, pelo menos fiz. O teu salat não será válido. Allah não está a receber isso como favor. Allah determinou como o teu salat deve ser feito. Então você deve fazer aquilo que os ulamás chamam de ta'dilul arkan. Fazer a cada pilar do salat de forma adequada. Em seguida, o profeta diz: "Thumma rfa' hatta tatma'inna qa'ima". Volta do ruku para a calma até estiveres completamente tranquilo. Como é que tem sido o nosso salat nesta posição? Vamos para o ruku, nem sequer fazemos adequadamente Subhana Rabbiyal Azim, voltamos, nem sequer estamos em pé direito e já estamos indo imediatamente para o ruku. Você deixou de cumprir com um dos pilares do salat. Então você está a fazer ginástica, está a fazer um exercício. Você não está a fazer salat. Você não está a fazer o salat. Abdullah bin Umar diz: faça o teu salat como se fosse o último salat da tua vida. Como se fosse o último salat da tua vida. É assim que nós queremos fazer o nosso salat. Quando estamos a fazer salat, consciente, provavelmente que eu não vou ter outra oportunidade de fazer o salat, este salat vai ter vida. Mas nós temos muita esperança. Nós temos muita esperança. Ainda sou novo, ainda não atingi a velhice. Aquele que já está na terceira idade, mas eu ainda consigo andar, não vai ser amanhã, ainda tenho tempo. E o dunya nos engana desta forma. Kam min fatan asbaha wa ansa dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Quantos jovens amanhecem sorridentes, com tanta esperança, enquanto a mortalha dele já está pronta e ele nem sequer sabe. Quantos jovens, os pais ao amanhecer deparam com o filho, já não tem vida, cheio de sonhos, estava neste pai, não é? O poeta menciona estes aspectos todos. Kamin aruzin zayyanuha. Quantas noivas já estão todas embelezadas com os seus noivos, mas nem sequer chega a se concretizar. A nossa esperança é muito grande. Não, eu ainda vou ficar, amanhã ainda vou melhorar, estou com pressa. Faça o teu salat como se fosse o último salat da tua vida. Esta é a mensagem desses versículos que eu mencionei. É a mensagem desta revelação, que para a concretização, não é, deste ato, Allah não enviou Jibril com a revelação, mas sim chamou Muhammad para o céu e ele recebeu o salat lá. Imagina você chegar no dia do Qiyamah, Allah perguntar a ti: por que você não fazia salat? Eu até era muazzin. Eu até era muazzin, eu que fazia adhan, fazia iqama também, a não ser que depois de iqama bazava, né? Eu até fazia adhan, mas estou falando muazzin, é o exemplo. Eu até era muazzin, você não fez salat. Por quê? Porque você não obedeceu o ta'dilul arkan, não obedeceu os pilares do salat. E nisso não há, não, eu sou Hanfi, né? Como diz, não, eu e Hanfi, eu e Hanfi, eu não sei. Não há Hanfi, não há Shafi, não há Maliki. Se você não cumpre com o ta'dilul arkan, teu salat não serve. Por que eu estou a dizer isso?
Porque eu estou a dar esse exemplo falando exatamente desta forma. Eu estava a fazer uma palestra sequência, não é? Falar alguns aspectos de finança islâmica, não é? O perigo de juros que os nossos irmãos infelizmente estão envolvidos. Era uma sequência que algumas pessoas estavam a sentir-se incomodadas. Então esta pessoa veio falar: Molano, nós gostamos muito de ouvir a tua conversa, mas esse assunto de juro nós não gostamos. Nós não gostamos desse assunto de juro, Molano. Troca, fala virtude de ler Corão, fazer, mas assunto de juro nós não gostamos. Eu disse: está bem, eu vou deixar você sem gostar, mas você tinha que gostar para corrigir se você está envolvido. Portanto, esta parte está Ta'dilul Arkan, não é algo que existe divergência. Por que eu estou a falar isso? É um erro que muitas das vezes até nós já percebemos, o erro está dentro de nós por nós falarmos e fazemos uma retrospectiva, vemos que de facto este erro também está em mim. Não é sempre que estou a falar que o erro está em alguém, está em mim e eu também vou corrigir. E é desta forma que nós podemos melhorar o nosso falar. Conheço um irmão, para terminar, que ele fazia 2 rakats em 17 segundos. 2 rakats. Ele fazia salat tão rápido e fazia muitos rakats. A preocupação dele era fazer muitos rakats e não fazer o salat bem feito. É preferível você fazer pouco, fazer bem, do que fazer muito e fazer mal. Portanto, esta deve ser a nossa conduta. Não é? O Corão menciona: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Não pode ser mais uma palestra. Nem precisava dessa palestra, porque alhamdulillah vocês têm muitos ânimos aqui e estão sempre a transmitir saber para vocês. Mas o mérito, onde está? يستمعون القول, escutam a palavra, فيتبعون أحسنه, e seguem aquele bem que está sendo elucidado. أولئك الذين هداهم الله, esses são os que Allah subhanahu wa ta'ala guia. وأولئك هم أولو الألباب, e esses são os dotados de inteligência. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e conceda a todos nós a oportunidade de seguirmos esses ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, para que possamos, sem dúvida, aproximar-nos mais a Allah e termos esse salat como alternativa ou como meio de nos salvarmos no dia em que nós todos precisaremos de uma intercessão e precisaremos da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.